aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invoquemos em silêncio o auxílio do Espírito Santo para que ele nos faça compreender esta palavra. Amém. Irmãs, irmãos, mais perto do Natal nós estamos, e hoje, com João Batista, a palavra de Deus pergunta para nós e apresenta para nós a resposta: que preparação de verdade conta para Deus, para nós que vamos celebrar o Natal? O que realmente é importante ser considerado na preparação do Natal? O que de fato significa preparar para celebrar a chegada do Messias? Quais são os sinais visíveis, palpáveis, de que nós estamos nos preparando ou preparados para receber o Senhor? Nós temos, na segunda leitura, dois modelos para a gente imitar. Pegue comigo, vamos partir da segunda leitura, porque ela é uma espécie de janela. Número 7 do folheto.
Irmãos, da carta de Paulo a Tiago, da carta de São Tiago, desculpe, da carta de São Tiago, juntos. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, a preparação que conta é fortalecer os corações, ficar com o coração firme, parar de fazer queixas uns dos outros, uns contra os outros, cessar as queixas e ter dois modelos de firmeza: do agricultor, que trabalha a terra, prepara, planta, faz a sua parte e espera a parte do céu. Eu faço a minha parte e o céu vai fazer a parte dele. A chuva vai vir. Firmeza na espera da chuva, mas faça a sua parte. Não fica esperando primeiro a chuva vir para depois começar a fazer, não. Prepara a terra, arrume a semente, faça a sua parte. Cuide-se. Coração firme. Para de fazer queixa uns dos outros. E ainda, tenha como modelo de sofrimento os profetas. Modelo de firmeza e sofrimento, os profetas. Como é que a gente é chamado a preparar o Natal olhando para quem sofre? Que tipo de sofrimento pode ser positivo? O sofrimento dos profetas. Esse sofrimento dos profetas que é não sofrimento fruto do pecado, mas sofrimento fruto da fidelidade na firmeza na relação com Deus. Vamos ao Evangelho para entender o que é modelo de sofrimento. Número 8 do seu folheto. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 a 11. Olha o profeta sofrendo. Juntos. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: Brada, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Pronto. João Batista está onde? Na prisão. Mas mesmo na prisão, a palavra de Deus, que não é aprisionada, chega ao ouvido dele. Ele ouve falar uma coisa importante. Leia aí, o que é que ele ouve falar? Ouve falar das obras de Cristo. Das obras de Cristo. Você, nas suas experiências de sofrimento, de provação, abre uma fresta para que a palavra de Deus chegue aos seus ouvidos e te fale das obras de Cristo? Ou quando o trem está ruim para você, nada entra? Mais grave do que a grade da prisão é a grade do ouvido que não se abre mais para a mensagem da palavra de Deus
que te fala das obras de Cristo. Mais perigosa que as grades que prendem João são as grades que te impedem de ouvir falar das obras de Cristo. João Batista não está preso à toa. Ele passou a vida no deserto, vestido de camelo, pele de camelo, comendo gafanhoto e mel. Depois chegou Jesus, ele pregou vigorosamente a chegada de Jesus, batizou Jesus. No dia seguinte apontou com todo entusiasmo: eis o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Mas também João Batista caiu na loucura de ir lá no palácio do rei, bater à porta e dizer: você está vivendo com uma mulher que não é sua, é do seu irmão. Devolve, não faça isso. E o rei, não é? Não gostou. Particularmente a amante do rei mandou: prenda e degola. Traz a cabeça desse homem num prato para que ele não nos incomode. Modelo de sofrimento e firmeza, João Batista. Eu perco a minha cabeça, corta a minha goela, mas eu não deixarei de falar do que devo falar. Mas também eu perco a minha liberdade, vou para a cadeia, mas não deixarei de ouvir o que eu devo ouvir. Porque às vezes a gente é bom para falar, mas nem tão bom para ouvir. João aqui inverte. Agora não é mais hora dele falar, agora é hora de ouvir. E ele ouve. Mas como zeloso profeta, ele manda discípulos dele. Significa que ele não é qualquer um. Está preso e tem discípulo. Para estar preso, ter discípulo, que manda o discípulo ir até Jesus, e ainda traz recado de volta, é alguém que gozava de uma força de mobilização, era um líder. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Irmãs, irmãos, essa pergunta de João Batista, ela é a nossa pergunta da vida inteira. Às vezes, a gente passa a vida inteira fazendo essa pergunta: será que Deus já veio na minha vida? Será que a bênção que eu ia receber era só isso que veio até agora? Será que eu devo esperar mais de Deus? Será que vou ter ainda surpresas? Será que a vida vai ser só isso? Será que vai acontecer coisa nova com a gente? O Papa Bento XVI, em 2010, pregando esse texto, ele diz que nos últimos 2, 3 séculos, muitos tentaram responder essa pergunta de João Batista. E tentaram responder com respostas absolutistas, desde antes da Revolução Francesa. Movimentos de lutas sociais e políticas, profetas políticos, ideólogos, ditadores, de esquerda e de direita, de extrema direita e de extrema esquerda, ditadores que subiram ao trono dizendo: nós vamos estabelecer uma realidade que nunca ninguém teve o que vocês vão ter agora. E todo mundo esperou e pensou: agora vai ficar bom. Diz o Papa Bento: esses ditadores passaram, o sistema que eles impuseram, os sistemas que impuseram foram sistemas violentíssimos, e o que sobrou? A situação de violência e o pior, a perda da esperança por parte das massas. Você pode olhar nisso desde Napoleão, na verdade, e a Revolução Francesa, mas você pode olhar isso
em todos os sistemas totalitários na Europa, na América, de esquerda, de direita, e a frustração que ficou nos exemplos mais escabrosos de Cuba e da Venezuela. A pergunta de João Batista continua hoje: Senhor, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? E quantos aparecem dizendo, agora eu vou resolver esse trem? E a gente se empolga e se inflama. Jesus vai dizer o que é que de verdade deve acontecer com a chegada dele. Vamos ver? Qual é o sinal de que Jesus já chegou na minha vida e na sua vida? Tem um texto fabuloso de um jesuíta, Padre Adroaldo, meditando esse texto que depois vocês podem pegar na internet, uma meditação fantástica. Ele diz: João Batista ouve falar das obras, mas nem ouvindo falar das obras, João Batista se contenta. Ele pergunta, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus devolve a resposta com a provocação de João. Jesus respondeu-lhes, vamos? Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Espere lá. O que estáis ouvindo e vendo. Ouvindo. A fé vem pelo ouvido. Ela forma a compreensão da gente. A fé entra pelo ouvido, forma os conceitos, forma a sua compreensão, dá a você a visão de Deus das coisas e você passa a enxergar as coisas a partir dos olhos e do conteúdo de Deus. A visão que você tem da realidade é formada pelo que você ouve de Deus. O que entra no seu ouvido forma a sua compreensão de mundo. E essa compreensão de mundo é a partir do que Deus te fala, ou você é muito mais impactada e impactado pela fake news? Ou você é muito mais impactada e impactado pelas notícias, que somos bombardeados por elas, as notícias negativas, as notícias ruins, não só porque são críticas dos sistemas, mas também aquelas notícias que tentam fazer a gente ter medo e achar que não tem solução, porque quanto mais medo você tiver, mais fácil vai ser de você ser manipulado pelos donos da verdade. Não é assim? Por que o mecanismo dos meios de comunicação não tem nenhuma força mais poderosa de domínio das massas nos países pobres do que aquelas notícias de violência que tem no começo do dia, na hora do almoço e no fim do dia, em que o povo fica exaustivamente vendo como é que mataram, como é que picaram os cadáveres, como é que escondeu o corpo. Por quê? Porque te põe medo. E quando você tem medo, você se submete a quem disser a você que vai te proteger, você aceita. Isso é mecanismo. Jesus diz, ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Mas o que é que estamos ouvindo e vendo? O próprio Jesus diz, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Brada. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ah, tá.
Porque já teve gente que ficou escandalizado com o que João falou, não foi? Já pôs inclusive João na cadeia e vai matar João. Jesus diz, fala para João: o que vocês estão ouvindo e vendo, está acontecendo um monte de coisa boa, mas também vai ter quem vai ficar escandalizado por causa de mim, como ficou escandalizado por causa dele. Também comigo vai acontecer o que está acontecendo com João. Ele decapitado e eu pregado na cruz. Agora, como é que isso pode ser uma boa notícia? O que significa essa lista que Jesus apresenta dos beneficiados? Os cegos, os paralíticos, os leprosos, os surdos, os mortos, os pobres. Na verdade, se você tomar a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, eu elenquei uma lista de 29 situações ou categorias como essas, cego, paralítico, leproso, surdo, que são impactados pela ação de Deus. 29. João pergunta se és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro. João, que era um pregador radical, o machado já está sobre a raiz, a árvore que não der bom fruto vai ser cortada, lançada ao fogo, não é? Os fariseus vieram para batizar com João e ele disse: raça de cobra de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi fruto que prove a vossa conversão, e sim sereis batizados. João Batista, o radical pregador, inflamado, naquela linha de uma moral severa, de um rigor na forma de alimentar, de se vestir. Cuidado com essa religião radical, na forma de se alimentar, de se vestir. Essa religião fundamentalista que está tão em voga nos dias de hoje. João Batista, que era o severo pregador, escuta Jesus dizer assim: ih, João, de boa, o Messias está passando por aqueles que estão cegos, limpando a visão deles, limpando os ouvidos, curando as paralisias, fazendo-os andar, limpando as lepras. João, não tem ninguém com machado aqui não, João. Não tem ninguém tacando fogo em nada aqui não, João. O Messias está se derramando em amor, em misericórdia, em sacrifício, em lágrima, em sangue, em suor. João, o Messias está mexendo com o lixo e com a escória do mundo, João. O Messias está tocando os invisíveis do mundo, João. Aqueles que ninguém enxerga. O Messias está mexendo com a realidade daqueles que Messias político não via e não enxergava. Nem os daqui de Israel e nem dos grandes imperadores dos egípcios, dos babilônicos, dos persas, dos assírios, dos gregos e do Império Romano, João. Irmã, irmão, o que significa esta lista que Jesus apresenta? Qual é o sinal de que você vai celebrar o Natal e sua vida vai ser impactada pela chegada do Messias? Se você permitir que Cristo, se eu e você permitirmos que Cristo identifique em nós aquelas realidades mais escondidas e invisíveis e que nós não estamos permitindo muito bem que sejam tocadas e transformadas. Existem também, não só na sociedade, os invisíveis, mas existem na minha vida e na sua vida
realidades invisíveis que o Messias vai pôr o dedo, vai identificar. Já falei aqui há poucos dias, na pregação, que a igreja, depois da Revolução Francesa e o advento, mais tarde, do comunismo, do socialismo, do marxismo, a igreja, quando pegava esses textos que falava de pobre, a igreja quase que tinha medo de falar desses textos, porque ela era acusada de ser marxista, comunista. E realmente houve muito exagero na igreja, e até desvios, com as linhas e teorias, tanto da interpretação que achava que o evangelho era uma cartilha socialista. Eu mesmo tive muitos professores assim. Mas é verdade também que a igreja não estava dando conta de formular o que significa Jesus pôr nos lábios dele, no recado que ele manda para João, que o sinal de que o Messias chegou é o impacto causado na vida do cego, do paralítico, do leproso, do surdo, do morto, do pobre. Até o Papa Francisco, que muitos erradamente, equivocadamente pensam que ele é um comunista e marxista, que é uma estupidez, o Papa Francisco foi o Papa que resolveu um problema teológico. Falei isso aqui há poucos dias, que nós não sabíamos como resolver. Quando a gente fala de pobre no Evangelho, parecia que era uma categoria social. E o Papa Francisco deu para a gente uma categoria, uma compreensão maior. O Papa Francisco falou que a igreja precisa sair de si, ir para as periferias do mundo, e também para as periferias existenciais. Diz o Papa Francisco, onde tem um homem e uma mulher sofrendo, a igreja precisa estar. Ele fala da periferia existencial dos países ricos, os altos índices de suicídio, de gente viciada em remédio para controlar a ansiedade, porque é um nível altíssimo de desequilíbrio, de uma ansiedade desordenada. E ele diz que a igreja precisa chegar ao coração do homem e da mulher, onde quer que esse homem e essa mulher se encontrem numa realidade, como na primeira leitura. Vamos lá? Hoje você vai reconciliar com o Papa Francisco. Só existe uma chance de você ser católica, se você aceita o Santo Padre, o Papa. Se você o recusa, é o princípio para não ser católico. É o princípio protestante. Hoje você deve reconciliar com isso. Primeira leitura. Profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Você pode olhar para a sua vida. Você pode olhar para a sua vida. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Às vezes, as pessoas me chamam para ir abençoar a casa delas. Eu chego num barraquinho, simples, pobre na periferia, que parece um jardim, uma beleza, um ar puro, uma serenidade. E às vezes eu chego num apartamento das torres mais caras do Marista, ou de uma casa de alto padrão nos condomínios fechados, que parece uma terra deserta e intransitável, sem nenhum sinal de Deus. Aqui não se trata de categoria sociológica,
Aqui se trata de um ambiente onde tem Deus e um ambiente onde não tem Deus. Você pode hoje abrir os portões dos territórios que estão intransitáveis na sua alma, no seu coração, no seu espírito. A solidão da sua alma e do seu coração permitir que ela volte a florescer. Leia. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. O que é que precisa acontecer para que você veja a glória de Deus manifestar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos ambientes que você vive? Para você ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, para você ver a majestade de Deus estabelecida na sua vida, você precisa permitir que Deus faça algumas coisas com você. Veja, tome. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Se você tem as mãos enfraquecidas, de estender para quem precisa de você e diz, não compensa, não vou mais estender a mão para você não. Se você tem o joelho debilitado dizendo, eu te ajudei tanto, não tenho mais força para vir até você. A palavra de Deus diz, fortaleça sua mão, volta a estender sua mão, fortaleça seu joelho debilitado e volte a caminhar na direção de situações e realidades que você perdeu a força para ir ao encontro delas. Volte a ter. Curioso que falando da vinda do Messias, a palavra de Deus está falando do quê? Do seu corpo, dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas mãos, dos seus joelhos. Está entendendo onde chegamos? Falando da vinda do Messias, da chegada do Messias. És tu aquele que devia vir ou devemos esperar um outro? A palavra de Deus fala, vamos olhar para o seu corpo, vamos ver se você está enxergando, ouvindo, se sua mão está firme para estender para o outro, se o seu joelho está fortalecido para caminhar na direção do outro, aí você vai ver que o Messias chegou na sua vida. Continue, olha que coisa linda. Crianças, vamos lá. Versículo 4, olha que coisa impressionante. Dizei às pessoas deprimidas, brada, criai ânimo, não tenhais medo. Olha que coisa, gente. Quanta gente deprimida hoje. Criai ânimo, não tenha medo. Continua. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Deus vem para salvar. E entrando na sua vida, o sinal de que você está salvo é. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Espere lá. O que é isso? Olho, ouvido, língua. Está falando dos sentidos. Nós vivemos tempos de escravidão dos sentidos. Há 30, 40 anos atrás a gente trabalhava com a categoria da escravidão do trabalho, ou o trabalho em condições análogas à escravidão. Hoje nós podemos falar da escravidão dos sentidos.
Hoje os nossos sentidos são escravizados. Nossa visão é escravizada. Nosso ouvido é escravizado. Veja a porcaria das letras das músicas que fazem sucesso. Tudo um processo de escravização, uma variante meio forçada do verbo. Processos de escravidão dos sentidos, do ouvido, escravidão da visão. O apelo ao consumo que uma tela de celular tem na frente da gente. O apelo à pornografia, à erotização. Tudo escravidão dos sentidos. Nós precisamos hoje pedir a Jesus que nesse Natal Ele liberte os nossos sentidos da escravidão. Também as crianças escravas, crianças escravizadas nos sentidos, com os olhos fixos na tela, crianças escravizadas com foninho de ouvido. Irmã, irmão, permita que Cristo hoje diga para você que realidade do seu corpo precisa experimentar dele a salvação. Se descerrarão os ouvidos dos surdos, não se trata apenas de não estar ouvindo bem e fazer uma consulta e um tratamento com o otorrino, mas descerrar o ouvido dos surdos significa devolva ao seu ouvido a disponibilidade para tocar e ouvir certas coisas que você não gosta de ouvir, de quem vive com você na sua casa. Devolva para os seus olhos a liberdade para enxergar coisas que você se tornou cego para eles, você faz de conta que não existe. Isso existe? Curar a lepra, os leprosos são curados, a lepra tira da gente a sensibilidade, não é? Devolver a sensibilidade, delicadeza de pai e mãe, de irmão, ao cumprimentar alguém, ao bater a mão no ombro, fazer isso com inteireza. Coisa ruim, coisa feia, é na hora do abraço da paz, que o povo vem com aquelas mãos de defunto e entrega a mão para a gente, parecendo pedra de cemitério, gelada, não tem vibração nenhuma. Devolva vitalidade para o seu corpo. Ao estender sua mão para alguém para desejar a paz, põe energia nesse trem. Mova o mundo a partir de uma pulsão de energia que está dentro de você. Transforme o mundo a partir de uma vibração interna do coração, dos olhos, do ouvido, da língua. Regenere seu corpo. E você pode estar na prisão com os dias contados para morrer decapitado como João Batista e dirá: o Messias chegou e a força do seu reino nada poderá impedi-la. Grade, nem cadeia, nem cruz botará ponto final na força, na irrupção desse reino que chegou. Irmãs, irmãos, versículo 10 da primeira leitura: os que o Senhor salvou voltarão para casa. Olha só, o sinal de que você foi salvo pelo Senhor, é que você vai voltar para casa. Porque a casa é o lugar da sua verdade mais profunda. A casa onde os seus sentidos recebem os cuidados de lavar os olhos, limpar os ouvidos, escovar a boca, limpar as unhas.
é onde você cuida dos sentidos e onde você põe esses sentidos em toque, em vibração, em relação. Se nós pegássemos essas leituras e aplicássemos de verdade a força dessa palavra, a gente iria dizer, olha, no Natal, a gente não vai precisar nem de presente, nem de muita comida e bebida. A gente vai olhar nos olhos uns dos outros, a gente vai tocar com carinho uns nos outros, a gente vai ouvir uns aos outros, a gente vai falar uns com os outros. Amém. Vamos preparar o Natal assim? Vamos? Vamos. Vamos mudar nossa maneira de preparar a vinda do Senhor. E ao invés de fazer muita árvore de Natal empetecada, vamos ser nosso corpo. O nosso corpo. O grande instrumento da comunicação, da chegada do Messias, que está no meio de nós. Incline a sua cabeça, feche os olhos, peça do Senhor a graça de você ter o seu corpo, os sentidos do seu corpo restaurados, regenerados. Peça ao Senhor para devolver a você a visão, a audição, o palato, as sensibilidades, o olfato, para comunicar com os outros e com o seu próprio corpo a chegada dele no mundo, a chegada dele na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, mas principalmente a chegada dele no seu corpo, que é templo dele, que é santuário dele. Fale com ele. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as suas mãos para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo lhe inspirar. Se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, eu quero ser feliz. Não quero me escandalizar com tudo que o Senhor pode realizar em minha vida. Pelo poder do seu sangue, eu te peço, regenera, restaura, renova, recria a minha vida, a saúde espiritual, moral, psicológica, afetiva do meu corpo, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, da minha mente.
pelo poder do seu sangue, restaura a minha visão, a minha audição, o meu olfato, o meu palato, as minhas sensibilidades de tocar, de sentir os outros e sentir sua presença. Regenera-me, restaura-me, seja o meu corpo um grande instrumento da manifestação da sua salvação que chegou. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, fale para Jesus das dificuldades maiores que você está tendo, seja de enxergar os outros, de ouvir, de falar, de estender suas mãos, de caminhar ao encontro de quem precisa de você. Peça ao Senhor para restaurar suas forças, resgatar você. Senhor Jesus, pelo poder do seu sangue, restaura as forças das mãos enfraquecidas, dos joelhos debilitados. Amém. Amém. Amém.